Oi, oi! Estamos com mais um Fala Sheik com o Shah Jihad. Depois do sucesso dos últimos vídeos, hoje a gente vai vir com um vídeo polêmico. E aí, só o Shah mesmo para falar sobre esse assunto com tanta naturalidade e não só isso, mas também com tanto repertório e representatividade, ele tem muito a falar sobre esse assunto. E aí, fala Sheik, muçulmanos devem ou não perseguir os cristãos? Obrigado, Mariam, pelo convite. Esse é um tema, de fato, polêmico para os não muçulmanos. Os muçulmanos já conhecem isso, já sabem, não existe isso dentro da religião islâmica. E para os não muçulmanos que não conhecem muçulmanos, né? Exatamente. E aí o que acontece? Fica uma assombração na cabeça das pessoas. Parece um mito, alguma coisa na cabeça que os muçulmanos perseguem. Não, isso é só boato, isso é deturpação da religião islâmica. Não existe isso dentro da religião islâmica. Pelo contrário, a religião islâmica sempre fala para tratar bem todas as pessoas de todas as crenças, tanto que tem um versículo no Corão Sagrado que diz: não há imposição quanto à religião. Deus está falando para os fiéis, para os muçulmanos. Não pode impor a religião para ninguém. Por quê? A religião, ela depende da convicção da pessoa. A pessoa lê, analisa, compara e chega à conclusão: sigo ou não sigo, concordo ou não concordo. E isso depende da convicção. As pessoas falam: na história os muçulmanos expandiram o Islã através da espada. Não, mentira. Mentira. É através do conhecimento. É o que está acontecendo hoje no mundo. Muita gente está se convertendo por causa do conhecimento, não é através da espada. Hoje você tem 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo, é a religião que mais cresce e não é através da espada, é através do conhecimento, assim como foi toda a trajetória, toda a história islâmica. Mas, em alguns momentos, alguns setores, querendo deturpar a religião, colocar conflito entre as pessoas, entre as religiões. Por quê? Porque alguns ganham quando colocam medo, quando colocam conflito entre religiões, alguns setores acabam ganhando. Com certeza, né? Com isso. Marketing negativo, né? Exatamente. Então, fomentar guerra... Guerras de narrativas. Exato. As famosas guerras de narrativas. Tem setores que eu tenho um produto, estou vendendo um produto, vou te oferecer um produto. O que eu tenho que fazer? Qual que é o melhor marketing? É eu falar as qualidades do meu produto. Com certeza. Te convencer falando bem do meu produto. Porque o meu produto é bom, né? Porque você deve adquirir esse produto. Exatamente. Ele vai realizar o seu sonho, a sua necessidade, alguma coisa. Então eu falo bem do meu produto. Tem pessoas que não têm o que falar bem do seu produto ou não conhecem bem o seu produto. O que acontece? Vai falar mal do teu produto. Exato. Ou do outro produto. Não, aquele lá não presta, aquele não presta. Fale bem do seu. E aí eu quero vender o meu produto falando mal do outro. Não funciona. Sim. Não funciona. A mesma coisa, às vezes a pessoa, o pregador, o líder religioso ou o seguidor que não entendeu a sua religião, em vez de falar: olha, a minha religião vai atender o seu anseio, a sua expectativa, vai preencher o seu vazio, vai isso, vai te trazer felicidade por causa disso. Ele fala: não, aquela religião é uma religião do demônio, é uma religião que persegue cristão, que persegue isso, que persegue muçulmano, que persegue... E assim acaba detonando a outra religião, falando mal da outra para tentar vender a sua. E não funciona. A mesma coisa, essa questão da perseguição de muçulmanos para cristãos. E dentro disso acontece muito uma coisa que é uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade. De tanto que é dito, as pessoas acabam reproduzindo e achando que isso de fato é verdade, porque ninguém vai até lá, ninguém tem essa pesquisa de campo para saber se é ou não. Então, se alguém que eu confio ou alguém que eu acho que tem relevância, que é inteligente, fala, por que eu não vou acreditar nessa pessoa? Não é isso que acontece? Exatamente. O problema é que essa pessoa, ela pode ser de confiança e pode conhecer um determinado assunto. Só que quando ela vai falar de outro, Sim. e ela não entende, o que acontece? Na cabeça da pessoa ela fala: não, se ele entende disso, ele entende disso também. E muitas vezes, ao falar desse segundo tema,
Ele não sabe. Não sabe nada, acaba falando coisas erradas e a outra pessoa confiando. Até Por porque... isso que é uma questão de responsabilidade quando a gente vai falar de algum assunto. Eu não sei. Não é vergonha falar não sabe, né? Pelo contrário. Os sábios muçulmanos dizem, quem for perguntado por algo e disser, eu não sei, mostrou metade do seu conhecimento. Porque a humildade é um grande conhecimento. A pessoa reconhecer, conhecer as suas limitações e que você não é Deus, você não é uma enciclopédia. Você conhece um determinado assunto, pode não conhecer o outro. O que acontece? E até o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, falou, quando você não tem nada para falar, é melhor ficar quieto, né? Se você não sabe, você não tem, em vez de ficar enchendo linguiça, fica quieto. Exatamente. Ele diz, o melhor das palavras são as poucas e que têm maior significado. Então, quanto mais resumir e mais indicar, melhor. Porque quem fala muito acaba errando muito. Isso é matemática. As pessoas falam, os muçulmanos perseguem cristãos. Não, na história, pelo contrário, o que nós vemos quando estudamos, e aí por isso que é importante o conhecimento, é por isso que eu convoco as pessoas a conhecerem, lerem, leiam a história. Não precisa me ouvir, não precisa ouvir o outro que não gosta de mim ou que fala. Leia os livros, leia a história e você vai ver que durante a história os muçulmanos conviveram muito bem com os cristãos, com os judeus, com os não muçulmanos, tanto que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, quando havia algum ataque aos muçulmanos e os muçulmanos tinham o seu exército, iam se defender, ele falava com o líder e falava com o exército. Olhe, cuidado sempre para todos os exércitos, para todos os pelotões, para todos os soldados, ele falava, na sua trajetória, na sua batalha, não matem crianças, não matem idosos, não matem mulheres, não matem indefesos, só quem está apontando a arma para você. Não destruam plantações, não destruam árvores frutíferas, nem as queimem. Ele diz, vocês passarão por monges que estão meditando nos seus templos. Não os incomode, não destrua os templos, deixe-nos à vontade com a sua meditação, com aquilo que... Quer dizer, dê-lhes segurança, não incomode essa... Por quê? Porque o intuito da guerra é cessar a agressão. Se só é agressão, não tem mais por que ter guerra. Não tem por que matar o outro. Não tem mais por que destruir, por que matar, inclusive, não matar animais, não destruir nada, absolutamente nada. Essa é a pregação, essas são as ordens do Islã. Mais do que isso, os cristãos são chamados no Alcorão Sagrado de povo do livro. O que é o povo do livro? São aqueles que receberam um livro celestial. Significa, faz parte do Islã, da base do Islã, que é o monoteísmo. Então, nós somos próximos, nós temos uma base única. Como que eu vou matar? E também o profeta Muhammad, ele diz, quem matar uma pessoa que tem acordo de paz, que é uma pessoa pacífica, que não é muçulmano, pacífica, não cheirará o perfume do paraíso. Então, para ver o quanto tem de tolerância, 14 séculos que os muçulmanos governaram grande parte do mundo. Você vai ver igrejas, sinagogas, até as imagens de Buda, que são pré-islâmicas, elas permaneceram durante os califados islâmicos, durante os governos islâmicos intactos. Só recentemente as imagens de Buda no Afeganistão é que foram por causa do Talibã. Fora isso, elas ficaram preservadas. Se não fosse a tolerância e o respeito da religião islâmica, dos muçulmanos, isso não teria acontecido. Então, você vai ver que os cristãos, você tem na Palestina, por exemplo, você tem
palestino cristão, igrejas cristãs, você tem judeus, sinagogas pré-islâmicas e que os muçulmanos mantiveram, preservaram e garantiram a liberdade religiosa. Quando o profeta Muhammad chegou em Medina, ele saiu de Meca, ele chegou em Medina, ele fez um tratado, e esse é o primeiro tratado interreligioso sobre a face da terra, na história da humanidade. Ele juntou, havia grupos de tribos judaicas lá, tinha cristãos, reuniu todo mundo e falou, olha, vamos viver em paz, cada um com a sua liberdade religiosa, vamos assinar um acordo, todos nós aqui. E assinou um tratado chamado Tratado de Medina, onde garantia, o governo islâmico garantia a liberdade religiosa de todas as pessoas. As pessoas nem imaginam, as pessoas nem imaginam sobre essas coisas, infelizmente. Lá no Líbano, ou às vezes, você vai para um país islâmico, se você carregar a Bíblia... Inclusive, Char, hoje um menino, eu acho que esse menino deve ter uns 13, 12 anos, me mandou uma mensagem falando sobre isso, ó, me fazendo uma pergunta. Oi, Mariam, um parente meu me falou que se um cristão com uma Bíblia for para algum país muçulmano, ele pode morrer lá. Eu achei isso errado, porque você falou em um vídeo que a sua religião é muito amorosa. Pode fazer um vídeo explicando, por favor? Vamos lá. Líbano, parte da população. A maior parte da população é muçulmana. E a outra? Cristã. Na Malásia? É um país islâmico, né? Tem cristãos? Com certeza. Argélia? Também. Marrocos? Países islâmicos, Argélia e Marrocos. Egito? É um país islâmico, mas todos esses cheios de igrejas. Líbano não é um país islâmico, né? Mas é um país árabe, de maioria é muçulmana, né? Sim. Só que... Palestina. Palestina. A Igreja da Natividade está na Palestina, em Belém. A pessoa que fala isso não conhece nem de geografia, não conhece de história, não conhece de religião, não conhece. Se perguntar para ela onde fica o Líbano, ela não sabe no mapa. Não. Me fale onde tem país islâmico, não vai saber. Não vai saber, no mapa não vai saber. Por quê? Porque ela já demonstrou a falta de conhecimento dela nessa alegação. Muçulmano, ao ver cristão, ou muçulmano persegue cristão. Sim. A segunda, quem ouve também não conhece. E aí fica o quê? Quem não conhece falando para quem não conhece. Char, quando eu estava na Jordânia, eu conheci um padre lá na Jordânia, porque ele era meu seguidor, um padre que morava na Jordânia, meu seguidor. E aí ele soube que estávamos lá e ele falou, quero encontrar vocês. A gente se encontrou na Jordânia. Eu gravei um vídeo, igual eu estou conversando aqui sentada com você, eu sentei com ele, gravei um vídeo e ele foi, me contou como lá na Jordânia, não tem isso. Ele é um padre, ele tem a igreja dele, ele tem a escola onde ele trabalha, como as pessoas respeitam ele, como nunca aconteceu nada, nenhuma perseguição, e ele contou a história dele. Eu fiz um story falando, oi gente, eu tô aqui com o padre tal, a gente vai mostrar um vídeo, e ele conta como que é, e ele fala, realmente, aqui eu não sou perseguido, nunca aconteceu nada, eu vivo uma vida normal, tal. Postei esse vídeo. No dia seguinte, ele recebeu tanto ataque, Char, tanto ataque e hate de cristãos, que ele falou, Mariam, eu quero te pedir um favor, dá pra você não postar o vídeo? Porque eu nunca recebi tanto ataque na minha vida. Pessoas que nem sabem começaram a atacar ele. Como você está falando isso? Como a gente não é perseguido? Lógico que a gente é. Ele está contando que ele não é. Ele está contando que ele tem uma comunidade, que ele cuida de uma comunidade, que ele trabalha, que não aconteceu. E aí invalida as experiências de uma pessoa segundo outras. Algumas pessoas, alguns grupos tidos religiosos ou líderes religiosos acabam recebendo e ganham por se vitimizarem. Então, eles se colocam como perseguidos, então eles acabam tendo alguns ganhos. E isso é muito ruim, porque nós já vimos isso na história, quem se coloca de vítima, quem banca a vítima, quem se banca, passa por vítima, é um tipo de injustiça, porque você está acusando o outro de agressão. Exato. E aí você cria ódio contra o outro. É um tipo de discriminação, um tipo de preconceito que você está gerando e também de hostilidade contra o outro grupo. Então, quando colocam que os muçulmanos perseguem cristãos, isso não significa que não possa ter conflitos. Assim como tem conflito entre
os próprios cristãos, não tem? Sim. Não tem? Agora, na Rússia e na Ucrânia, os dois países são Sim. cristãos. E certo? às vezes divergência entre eles mesmos. Na própria... Mas, ou às vezes é desvio de caráter de alguém, isso não tem nada a ver com a religião, mas tem a ver com a personalidade, a pessoa, né? O ser humano. Entre os muçulmanos também tem. Com certeza. Entre os judeus também tem. Entre budistas também tem. Entre os próprio grupo você tem divergências, você tem rusgas, você tem até vias de fato. Assim também tem em alguns lugares que, como foi a guerra civil no Líbano, terceiros tinham interesse e colocaram grupos religiosos um contra o outro. E hoje eles convivem muito bem e não querem voltar essa guerra, né, religiosa, tida religiosa, porque na realidade a religião, todas as religiões estão falando o quê? Sejam pacíficos, adorem a Deus único. Respeito, amor, E generosidade, Deus não bondade. fala em matar o outro, Sim. mas sim preservar a vida, tanto que Deus, ele fala no Alcorão, e quem tirar a vida, uma vida inocente, é como se Exatamente. tivesse assassinado toda a humanidade, e quem preservar e salvar uma vida inocente, é como se tivesse salvo toda a humanidade. Então, vai por água abaixo essa ideia de que muçulmano persegue cristão. Pelo contrário, é só ver vários cristãos se tornando muçulmanos. Por que eles se tornaram na marra? Olha só, Europa, veja a França, veja na Alemanha. Na Alemanha, a segunda religião é o Islã. Na França, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. E você vai ver gente, europeus, nascidos na Europa, de origem europeia, se convertendo à religião islâmica. Tem alguma coisa errada na narrativa. Então, na realidade, nós temos que tomar muito cuidado com os boatos, temos que tomar muito cuidado com essas alegações, porque quando falam, olha, perseguem tal, vá na fonte, vá estudar história, vá ler, verifique, para que você, muitas vezes, não compre uma briga que não é sua e não é real. E você comece a sentir ódio por alguém que você não sentia, você nem conhecia. E aí você passa a ter o ódio por alguém que você nunca conheceu, mas alguém falou, e muitas vezes está ganhando por conta disso. Hoje, o mercado da guerra, do ódio, do hater, do cancelamento, dá um dinheiro. Hoje é tão poderoso, é um mercado muito milionário, mas não é você que está ganhando, são outros quem promove. E aí nós somos o quê? As marionetes, né? Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala, nós muçulmanos falamos, que não tem perseguição. Uma coisa muito legal que acontece é quando pessoas não muçulmanas visitam os países muçulmanos. E aí eles falam, nossa, mas eu achava que eles iam me xingar se eu não usasse lenço, que se eles soubessem que eu era cristão, mas eu tenho amigos muçulmanos, eles me tratam tão bem, eles vão na minha casa, eu vou na casa deles, eu não sabia que isso existia. A melhor coisa é você ter a oportunidade de conhecer em campo, né? Exatamente. Mas se não tiver essa oportunidade, converse e ouçam pessoas que já viveram essa experiência de fato. Não que falou, a vizinha da minha amiga, da minha tia, da minha prima, de não sei quem, falou que ouviu não sei quem falar que é. Não, gente. E se você quer saber alguma coisa, vá direto na fonte. Pergunte a um muçulmano. Ninguém mais do que um muçulmano vai saber sobre a sua própria religião. Você não vai perguntar para um cristão para explicar sobre o Islã, né? Assim como ninguém vai me perguntar sobre cristianismo, porque eu sei sobre o Islã, né? Sabe onde isso caiu por água abaixo? Muito. Na Copa do Mundo no Catar. Muita gente foi para lá com um pé na frente e outro atrás. Com receio. E agora? E não sei. Sim. Voltaram encantados. Exatamente. Cristãos. Você tem cristãos vivendo em Dubai. Você tem que... Aí alguém, o iluminado, vem e fala, ah, não, mas aí é diferente. Então, são 57 países muçulmanos que são diferentes. Porque em todos eles, são 57 países de maioria islâmica no mundo. E você tem cristãos, judeus, não muçulmanos, não monoteístas, politeístas, vivendo lá. E cada um segue a sua religião. Se os muçulmanos perseguissem mesmo os cristãos, somos quantos no mundo? Se 2 bilhões. Se cada um muçulmano for perseguir um cristão, como que vai ser, gente? Não teria mais cristãos. Não é? Nós precisamos ser equilibrados. É que nós, muitas vezes, a gente vem a informação e a gente... Tem a preguiça de pesquisar também, né? E a emoção nos atinge na emoção. Então, quando fala persegue cristão, imediatamente
eu já me tomo pela raiva. E poucas pessoas é que falam, não, vamos verificar primeiro, vamos ver onde que está acontecendo isso. Quem tem cultura, quem tem conhecimento, quem é viajado, quem lê muito, fala, não, espera aí, não é assim, não é assim. Quando a pessoa vai para os países islâmicos, ela volta e fala, não é bem assim que você está falando, não é assim. Os cristãos têm o direito deles de praticarem a sua religião, os judeus têm o direito de praticarem a sua religião, e quem é que vai impedir? Porque religião é uma convicção da pessoa. Temos que tomar muito cuidado. E muitas vezes a gente demonstra a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, quando a gente compra essas ideias, esses boatos. Tem que tomar muito cuidado. Então, muçulmanos não perseguem cristãos, tá bom? A religião não impõe isso, não obriga isso, não diz isso. E é isso, Char, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve aqui no nosso canal, no meu e do Char, no nosso Instagram também. E até o próximo vídeo. Tchau!